Glória a Deus, saudações cordiais em nome de Jesus. Vou continuar a série Avivamento Aqui e Agora. Este é o segundo vídeo, a parte número 2, sobre o subtítulo que eu dei, que é Filho meu, dá-me o teu coração. Como eu tenho dito, eu não posso repetir aquilo que falei no vídeo número 1, mas eu sempre exorto aqueles que têm sede e fome, aqueles que vão ouvir, ouçam os vídeos todos, porque há sempre coisas tremendas que Deus quer revelar e que eu não posso estar sempre a repetir. E eu sei que há pessoas que vão começar a ouvir este vídeo neste momento e perdem um pouco da introdução que eu dei, da introdução para saberem exatamente aquilo que se trata. Mas quero falar aqui hoje, sem perder muito tempo, continuo a falar sobre o coração do homem, em que Deus olha sempre para o coração, para o motivo. E avivamento não é mais do que a vida de Deus em nós. É Deus a habitar no ser humano e a manifestar-se Cristo em vós, a esperança da glória nesta terra, para que o indivíduo, sociedades, cidades e países sejam varridos pelo poder, transformados pelo poder e pela presença do Deus Criador de todas as coisas. Aleluia! E hoje, rapidamente, eu vou continuar a falar sobre o coração. Desde ter continuado a falar no meu coração. Mas é interessante, há uma coisa interessante que eu queria falar, mas eu já lá vou em Jeremias, mas eu vou falar alguns pontos sobre o coração no Antigo Testamento e depois vou passar para o Novo Testamento. E eu conhecia estes versículos, mas à medida que nós nos debruçamos para estudar sobre este assunto, sobre numa altura específica, Deus revela coisas que nós, mesmo que nós já tenhamos lido dezenas de vezes, nunca vimos antes. E no momento certo, Deus é como que a palavra ganha pernas, ganha vida. A palavra de Deus, na verdade, diz que a palavra de Deus é vida, é espírito e vida, é revelação, é rema. Uma coisa é nós lermos a palavra de Deus, logos é o que está escrito, e que muitas pessoas leram e nunca entenderam. Outra coisa é rema, a revelação da palavra que salta, que nos afeta, nos transforma naquele preciso momento. Glória a Deus. E eu quero continuar a falar sobre a questão do coração, sobre a questão de Deus olhar para o coração, o motivo certo. E hoje vou falar mais sobre o dolo. Dolo quer dizer, do latim, da palavra dolus, que significa artifício. Artifício. É um termo jurídico consistente na ação ou omissão, de uma omissão consciente, a fim de causar dano. Por isso Deus abomina a atitude dolosa, de dolo no coração do homem. Jesus sempre andava a perscrutar, a analisar aqueles que não tinham dolo, aqueles que tinham um coração humilde, coração sem dolo. Deus levou-me aqui ao Antigo Testamento rapidamente. Eu quero falar sobre este assunto, sobre como Deus rejeita tudo aquilo que é religião, tudo aquilo que aparenta ser a verdade. Oh, glória a Deus, isto é tremendo. O diabo inventou a religião. Eu nunca me canso de falar isto. A religião é como que a contrafação da verdade, para dar uma sensação de verdade à consciência, para aplacar a consciência do ser humano, a dar-lhe a entender que ele está bem, mas ele está completamente no erro. E Deus abomina isso. Deus abomina o coração com dolo. Deus abomina a hipocrisia. A hipocrisia não é mais do que aquilo que é um coração com dolo. Nunca haverá avivamento na vida de uma pessoa, ou numa sociedade, numa nação, em corações que têm dolo, que pretendem enganar, que pensam que passam pelos intervalos da chuva com Deus. Há pessoas, milhões de pessoas no mundo inteiro, que vão às igrejas e se sentam na mesma cadeira por 20 anos e acham que garantem um lugar no céu. A enganar Deus. A Bíblia diz em Gálatas, de Deus não se zomba, ninguém consegue enganar Deus. Eu fico abismado. Há pessoas que tratam, milhões de pessoas, que vão às igrejas todos os domingos, que tratam Deus como se Ele andasse na escola com eles. E que acham que conseguem ludibriar. Como conseguem ludibriar
o ser humano, o seu amigo, o seu próximo, o seu familiar, acham que conseguem ludibriar Deus. Isto é absolutamente inacreditável. E é por isso uma das razões que eu quis falar sobre a questão do coração neste primeiro vídeo sobre avivamento. Porque sem nós, o povo de Deus, lidarmos com isto, vamos esquecer, eu estou-me a incluir juntamente com todos aqueles que vão ouvir. Deus não se deixa escarnecer, Deus de Deus não se zomba. Ou nós determinamos que Ele é Deus e Ele tem a mania que é Deus. Deus é Deus e Ele acha que é Deus. E nós somos sua criação. E não adianta tentarmos fugir, porque Ele conhece os motivos todos do nosso coração. Vou rapidamente, se é possível ser rápido, vou começar em Isaías, capítulo 1. Por acaso também é um versículo que eu não estava a pensar falar, mas é interessante como Deus fala em tantos lugares sobre esta questão dele abominar, dele não suportar, dele não se deixar enganar sobre a atitude da religião, daqueles que acham que estão certos, da nossa sensação, da nossa tendência na nossa carne de acharmos que conseguimos dar a volta a Deus. E ele diz assim no capítulo 1, versículo 12, aliás, a partir do versículo 10 de capítulo 1 de Isaías, versículo 10, o título que eu tenho na minha tradução diz assim: Condenado o culto hipócrita. E ele fala várias palavras, Deus, versículo 10, versículo 11. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? De que me serve a mim a multidão das vossas orações? Da vossa adoração? Diz o Senhor, estou farto dos holocaustos dos carneiros e da gordura dos animais cevados, e não me agrada o sangue dos novilhos. Isto era no Antigo Testamento. Quando vindes para comparecer perante mim, quando vindes para a igreja, quando vindes para apresentar-vos diante de mim, quando vindes para adorar, para levantar as vossas mãos, fechar os vossos olhos, cantar com a vossa boca, quem vos requereu o só pisar dos meus átrios? Isto é Deus a falar. Não continueis a trazer ofertas vãs e incenso, não continueis a orar, que é para mim abominação. E depois ele diz assim, a convocação das congregações não posso suportar. A iniquidade associada ao ajuntamento solene. Deus não suporta a hipocrisia, Deus não suporta o dolo, Deus não suporta a iniquidade associada ao culto, à adoração a Deus. Ele não suporta. Agora eu quero ir rapidamente, tudo isto, sobre o que Deus fala sobre a questão do nosso coração, do dolo, da falsa adoração, da religião. E como eu volto a dizer, e não me canso de dizer, enquanto nós não lidarmos com isto, enquanto nós não pararmos, verdadeiramente pararmos, esperar em Deus, e reconhecermos e dizermos, Deus, eu tenho pecado, é horrível, eu não quero ser mais assim. Não adianta. Nunca teremos um encontro real com Deus, nunca experimentaremos a sua presença, nunca haverá um avivamento na nossa vida particular, nunca haverá um avivamento numa congregação, nunca haverá um avivamento numa nação. No capítulo 29 de Isaías, versículo 13, penso que muitos conhecem este versículo, mas é tremendo porque novamente Deus colocou os meus olhos neste versículo. Diz assim, o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra. Continuamos a adorar, continuamos a cantar canções de louvor, canções de adoração, mas o nosso coração não está limpo diante de Deus. Com a sua boca, com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Não adianta explicar sobre isto, está tudo dito. É Deus a dizer. Isto exemplifica exatamente o estado da igreja no geral, pelo mundo inteiro.
até Deus trazer o seu fogo até Deus. Deus está a lidar com a sua igreja, a lidar com o coração daqueles que professam, que dizem que confessam com a sua boca, cantam com a sua boca, oram com a sua boca, com os seus lábios, mas o seu coração, os seus motivos estão longe. E o seu temor para comigo consiste somente em mandamentos de homens. É o que é a religião, mandamentos de homens, que não se baseia na palavra de Deus somente, mas é uma mistura da palavra de Deus com aquilo que os homens querem que Deus seja. Nós criamos Deus à nossa própria imagem, à nossa própria conveniência. A religião é criar Deus à nossa própria conveniência. É o contrário de avivamento, é o contrário de relacionamento, é o contrário de um relacionamento puro de Deus, entre Deus e os homens. Eu falei no último vídeo sobre o relacionamento que Moisés tinha com Deus. Moisés, no meio de um povo de dura serviço, ele não era o único que temia a Deus. Havia dezenas, provavelmente centenas de povo que adorava a Deus. Mas no geral era um povo corrupto, era um povo de dura serviço. E era possível um homem sozinho ter temor a Deus, viver completamente em avivamento, ouvir a voz de Deus. E Deus ouve a nossa voz, o nosso coração, mesmo que nós estemos a habitar no meio de uma geração, de um país completamente corrupto, hostil a Deus. E é aí que Deus opera. Naqueles que o temem, naqueles que têm sede e fome, e naqueles que Deus vai usar, por muito poucos que sejam, para depois inflamar, contaminar uma sociedade, uma cidade e uma nação. Repito isto várias vezes. Agora, falei em Isaías sobre esta questão do dolo, do coração que Deus olha. Estamos em Isaías 29, versículo 13. Agora eu quero ir para Jeremias. Eu vou falar dos 3 profetas maiores. Isaías, Jeremias e Ezequiel. Não tenho tempo para ir a todos os outros. Agora vejam Jeremias, tremendo. Capítulo 17, versículo 9. Tremendo esta passagem. Jeremias é um dos meus profetas favoritos, porque Deus chamou o profeta Jeremias com 21 anos. Ele era tímido ao extremo. E eu como é que se diz? Relaciono com Jeremias porque eu era a pessoa mais tímida que eu uma vez conheci na minha vida. E Jeremias, quando Deus o chamou com 21 anos, ele disse: Deus, eu não consigo falar, eu sou tímido, eu não consigo falar. E Deus disse: não digas que não consegues, porque eu estou contigo e tudo o que eu te disser para ires, aquilo que eu disser para falares, tu falarás. E Deus ungiu. E o profeta Jeremias pregou por 40 anos, impressionante, a uma nação rebelde, de dura serviço. A nação nunca se converteu e foi levada cativo pela Babilónia. Mas Jeremias cumpriu o propósito para aquilo que Deus o tinha chamado. Era um homem em avivamento. Um ser, um homem. É o que eu tenho falado nestes vídeos sobre avivamento pessoal. Ele vivia em comunhão com Deus, ele ouvia a voz de Deus diariamente. É possível, ouça, é possível nós vivermos em avivamento contínuo no meio de uma sociedade completamente hostil a Deus. Aleluia. E é isso que vai fazer toda a diferença. E o profeta Jeremias, está no capítulo 17, versículo 9, diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Eu já explico isto. Quem o conhecerá? E depois no versículo 10 diz assim: eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Mais uma vez, e ainda ligado a 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, versículo 9, quando Deus diz: não olhes para a aparência, eu olho para o coração, eu vejo o coração. E agora Deus está a dizer: eu esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um o seu galardão. Cada um irá receber de Deus segundo o seu coração, não é segundo o que nós aparentamos. E é isso que eu não me canso de dizer, por favor, atente nisto, nem que você não perceba mais nada, não é perceber, não guarde mais nada daquilo que eu estou a dizer, é o coração. Não adianta tentarmos ludibriar Deus. E não haverá avivamento enquanto nós não entendermos isto. Quando
profeta está aqui no versículo 9 a dizer, o coração é mais do que todas as coisas, é enganoso. Claro, o coração, quando alguém diz assim, segue o teu coração, segue o teu coração. Eu por muitos anos também segue o teu coração. Não, isso é o maior erro que nós podemos fazer. O coração, diz aqui a palavra de Deus, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Nós devemos seguir o coração, um coração renovado, um coração que já foi sujeito à cirurgia do Espírito Santo. Aí sim, Deus fala no nosso coração. O coração é o nosso eu, é o nosso espírito renovado. Aí sim nós ouvimos a voz de Deus. Enquanto não isso não acontecer, nós se seguirmos o nosso coração, os nossos impulsos, os nossos pensamentos, será o mais enganoso, corrupto. Agora eu quero ir também para Ezequiel, capítulo 33, versículo 31, ainda na mesma linha. Capítulo 33, versículo 31, os três profetas maiores. Sobre esta questão do dolo, sobre esta questão das congregações, sobre esta questão do povo de Deus, pensa que engana a Deus. Ainda não entendeu que nós não podemos continuar a vacilar ou até quando cocheareis entre dois pensamentos. Que está lá em 1 de Reis, capítulo 18, versículo 21 em frente, quando o profeta Elias foi usado por Deus, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Uma coisa interessante que me veio agora ao meu coração, que quando no capítulo 17 de Mateus, quando Jesus foi ao Monte da Transfiguração e levou Pedro, Tiago e João, os três amigos mais íntimos de Jesus, para que eles vissem algo que nunca tinha sido visto na história. E quando eles chegam ao Monte da Transfiguração, Jesus transfigura-se, é por isso que é chamado Monte da Transfiguração. E não só isso, mas Jesus caminhava e falava, juntaram-se a Jesus a falar Moisés e Elias. Tem falado de Moisés e de Elias. Glória a Deus. E até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, seguiu. Mas se Deus é Deus, seguiu. Oh, que grande palavra. E é esta a questão, sempre foi de Deus. Deus é um Deus de amor que cativa, filho meu, dá-me o teu coração, que Ele clama pelo coração do homem. Segue-me. O que é que tu andas a fazer? O que é que tu queres mais? E o homem corrupto, que segue o seu coração enganoso, maior parte das vezes segue os deuses falsos. E agora aqui em Ezequiel capítulo 33, versículo 30 diz assim: Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas. Fala um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: Vinde! Peço-vos e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. É como hoje. Vamos à igreja. Vamos ouvir a palavra de Deus. É o domingo. É o dia do Senhor. Vamos à igreja. Milhões de pessoas por todo o mundo. Vamos à igreja. Vamos servir a Deus. Vamos louvar a Deus. Apesar de que normalmente, como eu via na Malásia, 70% da igreja chegava atrasada. Nem isso reverenciavam, nem isso reverenciamos hoje. Metade da igreja hoje, quando vai ao culto, já chega atrasado. Não me quero adiantar muito mais nisto, para já. Agora veja no versículo 31. Eis que eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti, como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Ouvem as palavras, enganam, aplacam a sua consciência, a religião, mas não põem por obra, pois com a boca professam muito amor, mas o coração, com a boca professam amor, como está em Isaías capítulo 29, versículo 13, honram a Deus com os seus lábios, professam muito amor, como diz aqui em Ezequiel, mas o coração só ambiciona lucro. Está aqui. Ezequiel capítulo 33, versículo 31, professam muito amor, mas o seu coração, eles julgam que me enganam, mas eles vêm a mim, acham que já garantiram um lugar no céu, mas o seu coração anda atrás do lucro, para satisfazer o seu coração, os motivos que estão por detrás de amar o Deus dinheiro, de amar o Deus desta vida, de amar Satanás, porque eles querem satisfazer o seu coração, mas acham que já agora, vamos lá ver, vamos à igreja, no caso do céu ser real, eu engano aqui Deus, eu passo pelos intervalos da chuva e consigo um lugar no céu. Esta é a palavra que está em
Continua no versículo 32, capítulo 33, versículo 32 daquele. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem a voz suave e que toca um instrumento de música. Bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Isto é exatamente o que eu quero mencionar nesta questão que eu estou a falar sobre o coração com dolo. E agora eu quero ir rapidamente para o Novo Testamento, mas antes disso, já que estamos aqui no Antigo Testamento, eu quero ir aqui para Isaías, capítulo 53, versículo 9, em que começamos a falar sobre o assunto verdadeiramente dolo. E diz sobre Jesus que foi escrito mais de 700 anos antes pelo profeta Isaías. No capítulo 53 é tremendo. Aqueles que queiram ler, por favor, leia. Não fique só a ouvir. Ao ouvir a palavra, nós temos toda aquela atitude como eu agora mencionei agora. O que é que nós vamos fazer com aquilo que ouvimos? Deus está a olhar para o motivo com que eu estou a falar. Deus está a olhar para o meu motivo, para o meu coração. Mas Deus está a olhar para aqueles que estão a ouvir, que vão ouvir esta mensagem. Qual é o motivo com que ouvem e o que é que vão fazer a seguir? É isso que importa. Nada mais. E neste capítulo 53 de Isaías, capítulo 53, versículo 9, diz assim: depois de grandes passagens proféticas sobre a vinda de Jesus, diz assim: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Começo aqui por Jesus. Jesus nunca foi encontrado na sua boca dolo algum. Ou seja, eu vou ler novamente o que é dolo. É um termo jurídico consistente na ação ou omissão consciente a fim de causar dano. Eu quero ir agora falar sobre dolo rapidamente no que está na palavra de Deus, porque isto é tremendo para o que eu quero mencionar a partir destes vídeos sobre avivamento. Não existirá avivamento pessoal sem nós nos libertarmos. Se houver alguma erva daninha, se houver algo que bloqueie o relacionamento entre Deus, entre o nosso coração e Deus, através de muitas coisas que podem causar, são ervas daninhas, mas a primeira que eu quero falar é o dolo. É o motivo errado com que nós adoramos, servimos a Deus. Não conseguiremos enganar Deus. Veja agora, já falámos de Jesus que não tinha dolo, nunca teve dolo, nunca praticou injustiça, nunca se encontrou dolo na sua boca. Ele nunca fez nada para prejudicar alguém deliberadamente, jamais. Então agora veja aqui no capítulo 1 uma das passagens que eu mais amo na palavra de Deus, tremendo. Quero terminar este vídeo também, que diz assim, entre Filipe, Natanael e Jesus, quando Jesus estava, os primeiros discípulos de Jesus, e muitos de vocês conhecem isto. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Estava a dizer, encontramos o Messias. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. O Natanael vivia naquela cultura e existia uma tradição que de Nazaré, da vila de Nazaré, nada de bom vinha. E ele respondeu assim naturalmente. E o Filipe disse assim: anda comigo e vê. E ele obedeceu. Agora veja isto tremendo. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E ele já estava a uma distância e Natanael estava-se a aproximar e estava a ouvir aquilo que Jesus estava a dizer, porque ele depois diz assim, perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Glória a Deus. Pelos dons do Espírito Santo, Jesus viu, não viu fisicamente, mas foi-lhe revelado, ele teve uma imagem de Filipe, sobrenaturalmente ele viu debaixo de uma figueira. Então exclamou Natanael. E aqui está a resposta porque é que Jesus disse que ele não tinha dolo. Nós podemos aprender muito disto. Mestre, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Isto é tremendo. Isto é tremendo. Agora veja que até apanhou Jesus de surpresa. Até Jesus ficou surpreendido com esta resposta de Natanael, porque ele diz assim, ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Só por causa disto? Só por causa do milagre?
que Natanael não podia refutar, é claro. Pois maiores coisas do que estas verás. Glória a Deus. Aleluia. Natanael tinha um coração sem dolo, que é o coração sem maldade, sem qualquer tipo de intenção de segundos motivos. Por alguma razão Jesus disse, em Mateus capítulo 18, a questão da humildade, a questão de um coração sem dolo é um coração de criança. Quando os discípulos chegaram a Jesus e disseram, Mestre, quem é o maior no reino dos céus? Quem será o maior no reino dos céus? E Jesus disse, trazei-me essa criança. E trouxeram-lhe uma criança e colocaram no seu colo. E Jesus disse, quem não se tornar humilde, ou seja, sem dolo, sem maldade, a confiar completamente. Natanael confiou completamente quando ele viu o milagre, que de veras não podia ser refutado. Não deixou que a sua mente natural começasse o seu orgulho que grande, mestre, como é que tu sabes isso? Não, imediatamente ele disse, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Messias. E Jesus disse, quem não se tornar humilde como esta criança, jamais, de forma alguma, ouça, Jesus disse, de forma alguma, pessoas com dolo, além de nunca irão ver um avivamento na sua vida, jamais entrarão no reino dos céus. Foi Jesus que disse, Mateus capítulo 18, versículo 1 e 2. Aquele que se não tornar humilde como uma criança, jamais entrará no reino de Deus. Glória a Deus, Deus vos abençoe grandemente, até ao próximo vídeo.